Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós vamos ler dos versos 32 a 36. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, inicialmente, para essa expressão que se repete aí no verso 32 e 36. A expressão a este Jesus aparece no verso 32 e também no verso 36. Se nós unirmos as duas ocorrências, nós vemos que a este Jesus Deus ressuscitou. Isso é o verso 32. E depois novamente se repete a mesma expressão: a este Jesus Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar, entregar esse tempo ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, em especial por estarmos nesse momento da mesa, um momento tão importante para nós, teu povo, tua família, podermos nos reunir ao redor do Senhor, partilhar do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Nesse momento nós fazemos memória de toda a obra que o Senhor já realizara, por tua obra consumada, perfeita, eterna, que não carece de repetição. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós encontramos nesse memorial realidade espiritual, os efeitos de tua morte, de tua ressurreição, da vinda do teu bendito Espírito Santo são ministrados a nós pela fé, e nós te agradecemos por isso. Use esse tempo, Senhor. Nós pedimos a Ti, suplicamos ao Senhor, use esse tempo para a honra e glória de Teu próprio nome, que o Senhor possa perfurar os nossos corações com a Tua palavra, Senhor, de igual forma como aconteceu ali naquela cena do Pentecostes, que aconteça também nesse momento, Senhor, nessa noite, que os nossos corações sejam tocados pela Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, nos confiamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos, com a graça do Senhor, irmãos, dar o último passo naquilo que tenho para compartilhar com os irmãos em Atos capítulo 2. Os irmãos sabem que nós não meditamos em tudo o que foi falado aqui, foram pequenas considerações, porque sinto que é importante nesse momento, dentro do que nós vínhamos compartilhando também ali em Apocalipse 4 e 5, quando falamos do trono de Deus e do Cordeiro, nós entrarmos em Atos 2, que mostra justamente esse momento, a realidade do Pentecostes, quando o Senhor, então, sendo assunto aos céus, ele recebe a promessa do Espírito Santo e derrama essa promessa, o dom do Espírito Santo. E então, desse lugar exaltado, tendo derramado o Espírito, ele dá continuidade na história. Nós temos a história da igreja. Irmãos, o que assegura para nós o nosso futuro é o fato de alguém estar ocupando o trono dos céus hoje, e o fato desse alguém ter derramado o Espírito Santo. Em primeiro aspecto, o propósito de Deus não foi confiado a nós. Em primeiro aspecto, o propósito de Deus será levado a cabo por conta do Senhor Jesus, que realizou uma obra completa, está no trono, ele rege a história,
e pelo fato do Espírito Santo ter sido derramado e habitar hoje num povo, e esse povo é a igreja. É o próprio Senhor que levará adiante o seu propósito. É claro que Ele contará com a nossa cooperação, mas independente se alguns vão cooperar ou não, Ele levará adiante esse propósito. Então, quando nós olhamos para o trono e quando nós olhamos para a realidade do Espírito Santo que já fora derramado, é aí que está a certeza para os nossos corações de que o Senhor completará aquilo que Ele começou. Então, irmãos, não perca isso, para que nós tenhamos no devido lugar o valor de cada coisa. Então, nesse sermão de Atos 2, Pedro se levanta, isso começa ali no verso 14, com ousadia, com intrepidez, ele ergue a sua voz, tão diferente do Pedro de 50 dias atrás, do Pedro que era um Pedro medroso, até mesmo podemos dizer covarde. Naquela cena de Mateus 16, ele diz para o Senhor não ir à cruz, e ali não é apenas porque ele tinha um amor pelo Senhor, mas porque ele também tinha um receio do que aconteceria com ele. É também o Pedro que tirou a espada e cortou a orelha de Malco, daquele soldado, você se lembra disso também? Mas agora, irmãos, nós estamos vendo um Pedro habitado pelo Espírito Santo, revestido, habilitado, com força, com capacidade para se erguer a sua voz e explicar um momento tão importante na história da igreja, que é a cena do Pentecostes. Pedro, então, vai explicar para aqueles que estavam ali presentes, que julgavam que aquilo era uma embriaguez, todos aqueles sinais que estavam acontecendo. Pedro vai dizer, não é bem isso que está acontecendo. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o que fora predito por Joel, lá em Joel capítulo 2 e por outros profetas também, de que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizariam, os jovens teriam visões e etc. Então Pedro vai começar a explicar isso. Depois que ele coloca esse fato, ele retorna, então ele dá um passo atrás para mostrar todos os estágios até chegar ao momento do derramamento do Espírito Santo. E ele começa com o Jesus, o Nazareno, aquele varão rejeitado, aquele que os homens olhavam e falavam, não tem nada de bom nesse daí. Será que lá de Nazaré pode vir algo bom? João capítulo 1. Mas, irmãos, Pedro vai avançando na mensagem, ele começa aí, ele fala da crucificação, ele vai avançando até ele chegar e mostrar que esse mesmo Jesus, por isso que eu repeti essa expressão no início, este Jesus, este que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele Jesus rejeitado é agora o mesmo Jesus que ocupa o trono dos céus. Então Pedro, irmãos, se a igreja de fato soubesse o valor das palavras aqui contidas. Se por um momento nossos irmãos abaixassem as bandeiras, tirassem os preconceitos, parassem de buscar coisas materiais, prosperidade, seja em qual área for, e se voltasse para uma mensagem pura como essa. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é uma mensagem pequena, o Evangelho não é essa coisa que muitos inventaram, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a mensagem relacionada a Cristo e sua obra. Este é o poder de Deus. Mas infelizmente muitos, e talvez até nós, estamos aqui neste ambiente com motivações inadequadas no coração, procurando outras coisas senão o próprio Cristo. Quem sabe querendo resolver alguma situação, quem sabe buscando algum bem material, quem sabe a restauração de alguma coisa. Irmãos, tudo isso é sim uma motivação espúria, porque em primeiro lugar, nosso desejo deve ser o próprio Cristo. O motivo de estarmos aqui deve ser o próprio Cristo. O Espírito Santo está entre nós ministrando Cristo, e Ele só dá o seu selo de aprovação naquilo que diz respeito a Cristo. Nós não podemos perder isso, irmãos, em dias onde esta mensagem não está sendo mais pregada na maioria dos púlpitos. Irmãos que vieram de contextos diferentes, nós também viemos, sabe do que nós estamos falando. Hoje os púlpitos não são mais ocupados com Cristo e muito menos com cruz. Quando pregam um Cristo, pregam um Cristo distorcido, um Cristo da própria imaginação, e não o Cristo das Escrituras, e não a cruz,
Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, capítulo 2, verso 2, eu decidi. Ali era uma decisão resoluta do apóstolo Paulo, e todo o seu ministério foi guiado por isso. Eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Que o Senhor encontre entre nós um povo que se volte para esta mensagem. Irmãos, Satanás vai continuar atacando para que nós percamos o foco, para que nós tiremos os olhos do fundamento, para que nós não olhemos para a morte, para a ressurreição, para a ascensão, para a entronização, para o derramamento do Espírito Santo, para esses fatos fundamentais, e olhemos para qualquer outra coisa. E quem sabe, assim como na Babilônia, as coisas não se tornem propícias e nós prosperemos em muitos sentidos, porque isso de alguma maneira nos afasta também. Então nós precisamos entender a sutileza das coisas, irmãos. Pedro aqui se ergue com intrepidez e volta ao essencial. Hoje é o último momento que estou ao redor desse texto, irmãos, pelo menos nesses tempos que temos separado. Eu queria deixar essa nota para você meditar. Cristo é o poder de Deus. Ele é a mensagem do Evangelho. Ele é a mensagem do Evangelho. Nós, quando olhamos para a mesa do Senhor, nós estamos contemplando em realidade os fatos que nos foram aqui apresentados. Deus o fez Senhor e Cristo. Quer queiramos, quer alguns se dobrem ou não, quer alguns se rendam ao seu senhorio ou não, Ele foi feito sobre todas as coisas Senhor e Cristo. Ele é ungido, prometido, todas as promessas do Antigo Testamento, tudo se cumpriu nele. E quando nós olhamos para o trono e vemos Ele, nós temos nele a consumação, irmãos, daquilo que é mais caro ao coração de Deus. O Filho amado está no trono. E Ele entrou lá por nós. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, é importante colocar aqui uma nota, e nós já vamos seguir para finalizar a mensagem. Colocar a seguinte nota. Eu disse para os irmãos que há 7 itens mencionados aqui. Eu disse em outra ocasião, há 7 itens na mensagem de Pedro. Pedro vai falar sobre a humanidade do Senhor, sobre a perfeição da sua vida, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a exaltação, sobre o recebimento do Espírito e sobre o derramamento do Espírito. Se você olhar suas anotações, provavelmente está aí. Eu queria que os irmãos percebessem o seguinte: são 7 itens. No meio, tendo 3 itens de um lado e 3 itens do outro, nós temos o item que é fundamental aí, na mensagem apostólica, e que vai ocupar também todo o Novo Testamento como uma ênfase, e é a ressurreição. O 4º item na ordem apresentada por Pedro é a ressurreição, porque a ressurreição é o que assegura a humanidade, a perfeição da vida humana e a morte perfeita do Senhor. Porque Ele ressuscitou, então de fato tudo o que anteriormente aconteceu de fato se consumou e foi aceito por Deus como perfeito. Então a ressurreição, quando olha para trás, ela é esse selo que de fato tudo que Jesus realizara foi consumado, foi perfeito e foi aceito por Deus. E isto para nós significa, traduzindo para nós em implicação, nós fomos justificados. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Porque Ele ressuscitou. Esta é a prova, querido irmão, não é porque você faz boas obras, tá? Não é porque você tem alguma coisa para oferecer, tá? Neste caso, não. Na verdade, isso é uma afronta ao Evangelho. Isso é uma afronta à mensagem da cruz. É porque Cristo completou uma obra perfeita e ressuscitou, é que você tem a segurança da sua salvação. Então pare por um momento de olhar para você e olhe por um momento para Ele. Porque se você olhar para você, você vai encontrar insuficiência o tempo todo. Agora, se você olhar para Ele, você vai encontrar um Cristo que é todo suficiente, perfeito e completo. Então, a ressurreição, quando olha para trás, traz esse aspecto. Mas também a ressurreição traz para nós o aspecto futuro, que é a certeza. Tanto que o Espírito foi derramado, porque é a ressurreição que possibilitou que o Senhor fosse ao trono, recebesse a promessa do Espírito e derramasse, como também, irmãos, é a ressurreição
que faz esse elo e permite nos dar a certeza da continuidade da história, de que o Senhor um dia voltará. O Espírito Santo já é esta parcela, a primeira parcela paga, garantindo-nos toda a obra da redenção nas nossas vidas. Então nós não podemos perder isso também. Por isso que Paulo vai utilizar um capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 15, para poder enfatizar uma única nota, a nota da ressurreição. E ele vai chegar e dizer: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa esperança, e nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Mas ele logo em seguida vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então a ressurreição, irmãos, é de fato a verdade fundamental da mensagem apostólica. Porque se ele tivesse sido retido pela morte, qual futuro nós teríamos? Que certeza nós teríamos de qualquer coisa, irmãos? Mas ele ressuscitou. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Não é mesmo? Então quando o Senhor entra na morte, ele conquista a morte. E a prova dessa conquista é a sua ressurreição. Essa é a evidência. É por isso que o Espírito Santo fez questão de deixar tantos detalhes a respeito da ressurreição. Talvez como ele não o fez na mesma ênfase com outras verdades, mas com respeito à ressurreição, o Espírito Santo detalhou cada aspectozinho do túmulo, das toalhas que haviam ali, todos aqueles lençóis e tudo mais, tudo bem colocado para comprovar que de fato o Senhor ressuscitou. Por isso que tentaram de todas as formas atacar, mas nunca conseguirão colocar por terra a verdade da ressurreição, porque ela é uma verdade inquestionável, é histórica, porque a nossa fé também é uma fé histórica, não é mesmo? E ela é a certeza para nós, irmãos, de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, do seu propósito, incluindo nossas vidas. Então chegamos ao verso 32, e aqui eu não vou me demorar muito. Olha o verso 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então Pedro diz aqui que eles eram testemunhas da ressurreição de Cristo, ou seja, traduzindo, a palavra aqui é a palavra que tem a raiz como mártir, é uma palavra muito utilizada no livro de Atos. Aqui significa que eles serem testemunhas, significa que eles não apenas ouviram dizer a respeito da ressurreição. A ressurreição para eles não foi um conto que eles ouviram da boca de outros, mas que eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Se você se lembra, durante 40 dias após a ressurreição, o Senhor apareceu, fez 10 aparições num período de 40 dias, aparecendo a diversas testemunhas. Por exemplo, 1 Coríntios 15 vai registrar algumas dessas aparições ali. E Pedro está dizendo assim: olha, a ressurreição, e ele está dizendo para um público que sabe muito bem o que ele está dizendo, porque eles presenciaram esses fatos, ele está em Jerusalém, Então ele diz: a ressurreição, irmãos, é um fato comprovado. Nós vimos o Senhor ressuscitado, nós estivemos com Ele, alguns tiveram a possibilidade de comer com eles, com Ele, com o nosso Senhor. Então a ressurreição é um fato histórico e comprovado, e é isso que nos dá a substância, como eu disse, para olhar para trás, certeza com relação a fatos já cumpridos e certeza com respeito ao nosso futuro. Chegamos ao verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, depois de ressurreto, ele foi exaltado, ele não ficou vagando por aí, ele foi exaltado ao trono, ele recebe a promessa do Espírito, ele não retém, ele derrama aquele precioso óleo do Salmo 133, que primeiro desce na cabeça, é derramado na cabeça e desce para o restante do corpo. Figura do que nós estamos vendo sido cumprido aqui. Então Pedro está dizendo que tudo que Isaías, tudo que Joel e muitos outros profetas falaram a respeito do derramamento do Espírito Santo estava se cumprindo aqui nesse momento. Ele então vai citar no verso 34 e 35 aí, logo abaixo, o Salmo 110, que diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés.
Então, o Salmo 110, se os irmãos for lá depois, seria bom se tomasse esse texto para poder ver Cristo ali naquele salmo. Ele é um salmo claramente messiânico, né? E é um salmo que é citado, talvez um dos salmos mais citados no Novo Testamento é esse Salmo 110. E o que ele nos diz então? Veja, irmãos, como isso assegura para nós todas as coisas. Quando o Senhor ele foi assunto aos céus e ele se assentou à destra da majestade nas alturas, esse ato de se assentar é um ato que comprova que tudo está consumado. Que quando o Senhor deu aquele brado no Calvário e ele diz, está consumado, de fato está consumado, né? E quando ele se assenta lá, agora algo está sendo feito, que foi assegurado por sua obra já cumprida. E qual é esse algo? Todos os seus inimigos estão sendo postos por estrado dos seus pés. Inimigos que já foram vencidos ainda estão aí, né? Ainda o Senhor não deu o golpe final sobre todos eles, mas eles já são inimigos vencidos. Colossenses capítulo 2, se não me falha, vai dizer do triunfo do Calvário, né? Ali nós vemos que o Senhor triunfou e expôs os inimigos à vergonha pública. O nosso Senhor venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, né? Ele venceu a carne, ele venceu a lei que constava de ordenanças e era contrária a nós. A lei em si mesma é santa, é perfeita, é justa, é boa, mas nós somos o que, irmãos? O oposto disso, né? Então, quando a lei demandava algo do lado de fora para nós, isso se tornava para nós em um amontoado de preceitos quebrados, que nós não podíamos cumprir, né? A lei é santa em si mesma, mas nós somos pecadores. Então a lei fazia essas exigências por fora, mas Cristo veio, cumpriu a lei e derramou o Espírito e agora nos faz andar segundo o Espírito, por dentro. Ele não apenas demanda, mas provê a capacidade para respondermos às suas demandas. Você vê que diferença, irmão? A lei demanda por fora e não provê a capacidade. O Espírito habita dentro e nós podemos agora, com sua habilitação, andar segundo o Espírito. Esta é a mensagem do Evangelho, não é? Então, esse verso 36 que agora chegamos, concluindo já a mensagem, ela é a conclusão da mensagem do Pentecostes. O discurso que começou então com Jesus o Nazareno, termina com o Jesus feito Senhor e Cristo. Diz assim o verso: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro construiu uma mensagem perfeita, e podemos dizer também lógica, né? Ele foi caminhando em cada estágio, de maneira inspirada, e ele falou sobre o homem aprovado, ele falou sobre o homem crucificado, e que essa crucificação não foi um acidente, mas que estava determinado pelo conselho do céu. Ele falou sobre o homem ressuscitado dentre os mortos. Inclusive, irmãos, provavelmente havia ali um misto de gente, entre eles provavelmente saduceus, que não criam na ressurreição do Senhor. E Pedro vai dizer, este homem, este mesmo Jesus, ele ressuscitou, não é? Ele falou também sobre o homem. Por que eu estou enfatizando o homem, irmãos? Porque isso tem toda uma implicação para nós. Ele também falou sobre o homem elevado e colocado à direita de Deus em glória. Ele falou sobre o homem que lá recebeu o dom prometido do Espírito Santo e que derramou. Isso significa para nós, irmãos, que aquele que está à direita de Deus e que foi elevado por Deus ao senhorio absoluto, manifestado como ungido, cumprindo todas as promessas e propósitos do passado, é o mesmo Jesus que foi crucificado, mas que ressuscitou. Então nós também não podemos procurar entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia predito. E esta palavra fez, que aparece no verso 36, Deus o fez. Ela é uma palavra simples e comum, né, irmãos? A gente lê e não dá muito valor para ela. Mas nós não podemos perder o sentido dela. Esta palavra que aparece aí indica, ou é uma palavra indicativa de um ato único, consumado. O processo terminou e a consumação foi alcançada.
Deus o fez Senhor e Cristo. Ele o exaltou sobremaneira, uma hiperexaltação, Filipenses 2, acima de todos os céus. Deus o fez Senhor e Cristo. E apenas como uma nota final, para que os irmãos vejam, quão poderosa é a mensagem do Evangelho. Para que os irmãos vejam que o selo e o atuar do Espírito Santo está intimamente relacionado com uma mensagem cristocêntrica. Eu gostaria que os irmãos olhassem por um momento o que acontece logo em seguida no verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa expressão que aparece aí no verso 37, provavelmente você sabe, compungiu-se-lhes o coração, significa que eles tiveram o coração perfurado. Ora, irmãos, isso pode ser obra de homem? Quem pode perfurar o coração de um homem? Somente o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo o fez? Primeiro, porque ele age de maneira soberana. Ele intervém na história, já fez isso em muitos movimentos. Mas, irmãos, eu queria chamar a atenção para o seguinte: o atuar do Espírito Santo foi em conformidade com uma mensagem que prega Cristo. Ou seja, se você vê um ambiente onde supostamente o Espírito Santo está atuando, por que supostamente? Porque muito provavelmente não é ele que está atuando. E nesse ambiente, Cristo não é pregado. Irmãos, tenhamos cuidado, porque o Espírito Santo só atua de maneira genuína onde Cristo é pregado. Cristo é a mensagem de Deus. Ele é o falar final de Deus ao homem. Esta é a mensagem do Evangelho. Então, todas as vezes que Cristo é pregado, o Espírito Santo intervém, irmãos. Talvez não com sinais externos, sabe? Eles podem ou não acontecer, mas o Espírito Santo vai atuando no coração. Que nós nunca percamos o valor de um lugar que valoriza a centralidade de Cristo. Irmãos, agora eu quero me dirigir pessoalmente a cada um. Se em algum momento você olhar para o lado e o seu banco estiver vazio, estou tocando na responsabilidade de cada um. Permaneça, se esforce, não desanime, não vá com as multidões. Perceba aonde o falar do Senhor tem soado. Não é apenas aqui, obviamente, mas se o é aqui, irmão, permaneça, pague o preço. Não ouça os ruídos, os barulhos que estão aí fora. Olhe para Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Possa o Senhor continuar falando aos nossos corações. No próximo momento, então, da ceia, que o Senhor me conceder de compartilhar, eu já vou estar entrando em um outro tema que o Senhor já me concedeu também. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, por tua palavra, Senhor, tremenda, pontual, perfeita, que não carece, Senhor, de inteligência humana. Nós precisamos do teu agir, Senhor, porque quando o Senhor ilumina as palavras que aqui estão escritas, nossos corações são perfurados. Por isso, Senhor, sempre supere as limitações dos vasos que têm transmitido tua palavra. Faça com que tua palavra prevaleça em cada coração, rompendo a dureza, Senhor, chamando ao arrependimento. Que nós não sejamos um povo que conhece muito de mente, mas que tem experimentado pouco de ti, Senhor. Que possamos ser um povo que tenha alinhado muito bem, tanto o conhecimento que passa pela mente, mas também a contrição dos nossos corações, Senhor. Obrigado por cada irmão e cada irmã que aqui se faz presente. Que eles possam encontrar em Ti, ó amado Senhor Jesus, a plena satisfação para os seus corações. Queremos declarar que não há nada aqui que possa satisfazer corações sedentos, se não for o Senhor.
Tu és o mais desejável. Não há outro além de Ti, Senhor. Tu és o amado dos nossos corações. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Cristo. Tu és tudo para nós, Senhor. Reanima, Senhor, os corações cansados nessa noite. Transforma a frieza em calor de busca por Ti, Senhor. Quebra toda a incredulidade de coração, toda a desobediência, Senhor. Rompa tudo isso em nós, para a honra e glória de Teu próprio nome. Queremos ser um lugar onde o Senhor pode se achegar para descansar. Queremos ser Betânia para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.